Bruno, um abraço para você, abraço para o Prat, para o Donk também. Vou apurar isso daí, mas é impressionante o Prat, Donk, como ele quer angariar todas as torcidas, trazer para ele, impressionante como o pai Vicari tá impressionante com o seu carisma, levando a bola de cristal para todos os recantos desse Brasil. Mas um abraço para ele, um abraço para todo mundo aí. E o Flamengo ficou com a missão de abrir a decisão da Copa do Brasil, né, no dia 3, com o Atlético Mineiro. A Vitória dizia aí que o Atlético vai fechar essa finalíssima na Arena MRV, mas até lá o Flamengo tem confrontos do Campeonato Brasileiro a começar amanhã contra o Juventude aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para esse confronto, o Flamengo não vai ter, por exemplo, o Bruno Henrique, está suspenso, assim como está suspenso também da Copa do Brasil, foi expulso contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ainda no primeiro tempo ali, aquele desespero que levou a torcida do Flamengo. Mas o Bruno Henrique não joga amanhã contra o Juventude, o De La Cruz lesionado, fica fora também. E agorinha o Flamengo divulgou que o Alexandro, ele sentiu um desconforto na coxa direita contra o Corinthians, então fica fora também desse jogo contra o Juventude amanhã. E o Carlinhos teve uma lesão detectada na coxa direita, no adutor da coxa direita, então também fica fora o Carlinhos, que tampouco pode jogar a Copa do Brasil, já que já atuou pelo Nova Iguaçu. Então o Flamengo deve ir com o Alcaraz no meio de campo, por exemplo, o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O Felipe Luiz vai tentando montar a equipe, quem sabe prepará-la aí para a decisão da Copa do Brasil. No meio de semana, dia 30, tem um confronto atrasado do Campeonato Brasileiro contra o Internacional no Beira-Rio. Aí o Flamengo, já mais desconectado da liderança do Campeonato Brasileiro, deve segurar talvez alguns jogadores, embora o Felipe Luiz diga que não é o seu estilo, mas logo depois vai ter esse enfrentamento com o Atlético Mineiro, que joga um dia antes na Argentina. Então é o Flamengo nessa preparação aí para a decisão da Copa do Brasil, que é o grande foco agora de título, e aí classificação na Libertadores para a próxima temporada. Tá tudo de olho na Copa do Brasil, para o Flamengo, quem sabe, conquistar essa taça. Pai Vicari, mas essa questão da bola aí de cristal, mosaico, a gente vai ter que apurar. Isso. E você vai ter que tentar votos aí para tentar conquistar toda essa nação, não só a rubro-negra, mas também de todas as torcidas, literalmente a nação brasileira. Obrigado, viu, Pedro? Vou contar com o apoio do Chapolin, que já deixou o departamento médico. E depois vai ter um poema especial também com o mosaico ali de fundo. Um abraço para ele. Valeu, Pedro. Obrigado. Ô, Donk, o Atlético sai na frente nessa decisão que promete ser tão equilibrada? Ou não dá pra enxergar assim? Eu sou bem cético em relação a essa questão do mando. Lógico que no caso de você ser campeão, é muito melhor. Você tá em casa e tudo mais. Mas assim, se o Flamengo usa o mando do seu favor e abre uma boa vantagem, você reverte todo o cenário. E, assim, isso. E o histórico lá que a gente mostrou, mostra como os times que decidem fora acabam vencendo mais. Eu, sinceramente, eu não entro muito nesse detalhe de é melhor, torna o time mais favorito ou não. Até porque de duas equipes qualificadas, para mim, antes do sorteio, agora com o sorteio, é um duelo tão equilibrado quanto. Para mim, não muda a visão que eu tenho do confronto. O tanto que o torcedor rubro-negro, ele é, por natureza, otimista. Saber que agora é possível. O atleticano, ele é desconfiado, né? E sabe que esses dias lá em Minas, conversando com muitos, eles estavam ansiosos para o sorteio. E muitos falavam assim, olha, talvez não seja bom decidir em Minas, porque se o Atlético perder, o primeiro troféu levantado no estádio vai ser pelo Flamengo. Então até essa desconfiança eles tinham, mas não dá pra pensar assim, né, Não tem pra onde correr, né? Não tem que pensar assim, não. E é muito pessoal isso, né? De você prefere fazer o primeiro fora ou o primeiro em casa. Aí é muito particular. Eu, se puder decidir sempre em casa, eu prefiro. Eu prefiro fazer o segundo em casa. Agora, tô com o Dom, que o primeiro jogo fala muito sobre o segundo. A gente tá imaginando aqui uma final equilibrada. O Atlético não fez o primeiro jogo com o River em casa? Em casa. Olha aí. Né? Contra o Fluminense, perdeu no Maracanã, classificou na Arena MRV na Libertadores. Contra o São Paulo foi o contrário, ganhou no Morumbi e empatou em casa. Então, assim, não tem uma fórmula para isso. O que a gente tem visto é que o Atlético no mata-mata, ele tem se adaptado muito ao que o jogo vai exigir. Isso. Pensando no segundo, Isso. quando decide em casa, pense no primeiro, talvez às vezes fazer um jogo até um pouquinho mais precavido para definir a vaga em casa. Agora contra o River foi o contrário. Um time que atacou e muito bem o River e fez o que fez na terça-feira. Detou com o Dom, que é uma final muito equilibrada. Acho que o Flamengo se animou muito pela maneira que classificou, com 10 jogadores em São Paulo contra o Corinthians. E o Atlético
chega com muitos talentos e certamente um Atlético, se for para a final da Libertadores, animadíssimo, empolgadíssimo para tentar dar a volta olímpica contra o Flamengo na Arena MRV. O Flamengo tem feito os confrontos assim, né? Contra o Peñarol, ele aprendeu a lição, né? De como não foi bem na primeira partida e até contra o Corinthians, apesar da classificação, eu acho que ele entendeu que ele poderia ter conquistado um resultado melhor no primeiro jogo, né, Dom? Sem dúvida, pelo futebol apresentado, mas já teve uma queda em relação àquela início bem positivo em relação ao do Felipe Luiz. E eu tô muito curioso, Bruno, para ver a abordagem do Milito, porque a gente falou de um técnico bem estrategista, que quando precisou abdicar um pouco do seu estilo para fazer um time mais defensivo, foi assim contra o São Paulo, o fez. Não tô falando que vai jogar de forma retrancada contra o Flamengo, mas acho que levanta essa possibilidade, assim, essa dúvida de objeto de discussão pra gente, de como deve jogar e como ele de fato vai jogar. E é curioso porque eles vão se enfrentar em 2 finais de semana, dia 3 e dia 10, e logo no meio de semana seguinte tem um confronto entre os dois pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Então vai ter uma sequência aí de jogos entre Flamengo e Atlético, e o mesmo pode acontecer também na semana da final da Libertadores, se os dois chegarem até lá, porque o jogo seguinte também pode ser entre Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo possivelmente brigando pelo título ainda, né? Também. A tendência é essa até o final do Brasileiro, né? E aí o Botafogo jogaria a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro dias antes da decisão da Libertadores. É isso. Esse é o calendário. Flamengo eliminado pelo Peñarol no patamar do São Paulo eliminado pelo Botafogo. Como você passou a bola para o Arnaldo, não tem a menor comparação. São Paulo perdeu por um time que teve, como disse o Danilo, mais investimento, jogadores melhores. São Paulo teve tudo para ganhar. O Lucas perdeu o pênalti, o Caleri perdeu o gol debaixo da trave e nos pênaltis o Botafogo levou a classificação. O São Paulo fez muita coisa. O São Paulo caiu dignamente. Até por isso foi muito dolorosa a eliminação para o torcedor de São Paulo, na minha visão. Porque o São Paulo estava muito perto de eliminar um time mais forte. O Flamengo, ao contrário. O Flamengo jogou com uma equipe inferior, é um clube tradicional, 5 vezes campeão, tem camisa que entorta varal, tem tudo isso. Mas um time muito inferior. O Flamengo tomou um gol com 13 minutos, ficou 167, não conseguiu fazer um mísero gol. Aí, mas não tinha os jogadores machucados, Pedro, Cebolinha, Luiz... Tudo bem, isso é uma atenuante, mas não justifica. Uma quantidade enorme de finalizações, domínio dos 2 jogos, e não conseguiu fazer um golzinho. Isso é vergonha. São Paulo não. São Paulo não tem... A eliminação do São Paulo não pode entrar na pauta, na minha opinião, no mesmo momento que a do Flamengo. São totalmente diferentes. A do São Paulo foi uma eliminação dolorida por conta da possibilidade de vencer um time que é melhor, que é o Botafogo. Com muito mais investimento, com jogadores de 20 milhões de euros e tudo mais. O Flamengo não. O Flamengo caiu diante de um Peñarol que mostrou suas fragilidades depois de tomar 1-0. Eu concordo com tudo que falou o Danilo sobre o jogo. Primeiro tempo, o Peñarol ofereceu resistência, o John trabalhou, fez uma defesa até difícil, né, no primeiro tempo. No segundo tempo, quando fez 1-0, o Botafogo continuou intenso, martelando, buscando gol, e fez o segundo. Aí o Aguirre, que um goleiro fraco, mas que jogou bem contra o Flamengo, tomou já um frango, e aí foi o quarto, quinto, poderia ter sido mais. Acho muito diferente. Outro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte, é óbvio que o Tite tem enorme responsabilidade na eliminação do Flamengo. A campanha da Libertadores foi uma vergonha e ele tem as suas digitais ali encravadas. Mas está na hora de também falarmos de Marcos Braz, de Bruno Spindler, que estavam lá, e o Landim, que estavam lá no passado, quando era o São Paulo o técnico do Flamengo que caiu para o Olímpia. Os jogadores, em grande parte, também estavam lá no ano passado. Eles são repetentes no fracasso, diante de equipes tradicionais da América do Sul, porém, equipes muito inferiores. O Olímpia até transferban tinha naquele momento. E o Flamengo caiu para esses 2 times com esses jogadores, em grande parte, esses dirigentes. O técnico mudou. Então a culpa do Tite vai até um ponto. Os grandes responsáveis continuam lá. Seguem lá, firmes, né? E os jogadores que foram fazer churrasco no dia em que deveriam estar enfrentando o Botafogo no estádio Newton Santos, o Engenhão, pela semifinal da Libertadores, fossem minimamente competentes. O time dos caras é uma coisa... Ano passado, o Flamengo caiu para o Olímpia. Aí teve festa de arromba, de aniversário. Faz a festa que quiser, mas é muita falta de sensibilidade naquele momento. Fez, deu uma enorme repercussão negativa. O torcedor ficou chateado com o jogador que idolatrava, ou idolatra ainda, já não sei mais. Esse ano, churrasco no dia do... Cara, faz churrasco antes, depois, sábado. Porque ele faz domingo. Sábado tem um jogo, domingo, dia seguinte, faz churrasquinho, sei lá quando, ou não faz churrasco. Tem clima para churrasco. E outra que eu concordo com o Danilo. O Flamengo, na estreia do campeonato do Felipe Luiz, repetiu os mesmos problemas que tinha com o Tite e com vários outros técnicos. Que esse domínio de bola estéril que não traduz em gol. São os mesmos jogadores.
Alguns que chegaram também, claro, mas são muitos, a maioria estava lá já. Então, enquanto o Flamengo olhar para o técnico e colocar toda a culpa no técnico, os dirigentes vão ficar assim, ó, achando ótimo, e os jogadores comendo churrasco, como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade. O Tite tem muita responsabilidade na campanha da Libertadores, mas tem muito mais gente para carregar esse caixão aí, esse caixão do Flamengo eliminado. O Mauro falou do churrasco, o Matheus Albuquerque aqui, rapidinho. Fala só. Oi. Eu confesso a minha decepção com esse momento, Fernando. Foi um momento de concordância em vez de discordância. Não, discordo do âncora. O Danilo falou. Discordando do âncora, Trajano. Do âncora, as duas eliminações na mesma prateleira, na mesma bandeja. Não você concorda comigo. Totalmente diferente. É no sentido inverso a minha comparação. É a dor, Mauro. Então não é possível que você não entenda. Não é possível que você não entenda a dor do âncora, Mauro. Okay, agora, eu faço uma proposta, então, Juca, em cima disso que o Mauro falou, que poderá resolver, de alguma maneira, a situação do Flamengo. Se o Tite for lá para a Arábia, que leve os dirigentes, Marcos Braz, que não foi reeleito vereador, não sei o que vai fazer da vida, e a turma do churrasco, porque lá não vai fazer o maior sucesso. Livre disso, e lá da Arábia, que está longe, o Flamengo pode se renovar, se reencontrar e voltar a ser o Flamengo que merece ser. O Matheus Albuquerque reclama da história do churrasco aqui. Ele manda mensagem. Vergonhoso os jogadores do Flamengo confraternizando, abre parênteses, não sei o que, ao invés de treinar numa quarta tarde, do meio para o fim de um ano abaixo que fazem. Eu iria no Maracanã sábado, não vou. Não são comprometidos e tem aval da direção. Tá aí, é basicamente que o que o Mauro falou. Né? Teve até o Varela, gente. O Varela foi se meter na confusão lá dos caras. Teve isso também. O que ele tem que fazer lá? Quer dizer, eu fiz uma lista, está lá na minha rede social, de 15 tópicos que mostram a permissividade da gestão Rodolfo Landim e Marcos Braz. É uma coisa vergonhosa, tem de tudo. Está na lista. Não vou ler aqui a lista porque vai acabar o programa, a lista não termina. Tem de tudo. É uma coisa assim bizarra que as pessoas não percebem. Não percebem. Ah, mas ganhou o título. Sim, eu estou falando não dos títulos, estou falando da permissividade. O jogador vai se meter na confusão lá, ver como a historinha do Boitatá foi ajudar um amigo. Não gosto de ajudar um amigo, eu lembro do Leão, quando foi lá para o Japão para socorrer um amigo. Dá um tempo. Cara de pau, o seu Varela. E o Marcos Braz, não, ele não devia estar lá. E aí? A imagem do clube. Sabe o que apareceu em todo o noticiário sul-americano? Jogador do Flamengo na confusão, tá isso. Porque o Varela ninguém sabe quem é. Agora, jogador do Flamengo, vírgula, Varela, aí, enfim. Eu vou lembrar. Quem ganhou e se classificou na Libertadores, nas últimas coisas, e na própria Copa do Brasil? Quem fez o primeiro jogo em casa e o segundo fora? Tanto o Atlético como o Flamengo fizeram o primeiro jogo em casa, ganharam por 1-0 e depois sustentaram fora. Flamengo contra o Corinthians, o Atlético Mineiro contra o Vasco. Então você vê que coisa engraçada. Esse negócio de fazer o segundo jogo em casa é muito relativo. Agora, Marília, você que adora e que pesquisa essas coincidentes datas, o primeiro jogo está marcado para o dia 3. A final da Libertadores é dia 31. E ainda tem dia 1, Palmeiras, dia 30. E ainda tem Palmeiras e Botafogo no dia 1º. Vai ser, olha, como é que eles vão desenrolar isso? Você sabe que assim que saiu o sorteio, eu liguei lá no departamento dos odiados pelo planeta Terra. Eles colocaram até uns ramos de arruda, umas espadas de São Jorge, tem uns incensos lá no departamento de tabelas e movimento de translação da Terra, porque, na verdade, estava interessada em outro problema, que é o jogo do Botafogo com o Palmeiras, porque o Palmeiras quer jogar dia 20, o Palmeiras dia 26 não vai dar, porque o Botafogo vai jogar dia 30, então eles estão nessa vibe com a corda, o Palmeiras quer se antecipar. A Leila tem uma relação muito melhor com o Edinaldo que tem o Textor por motivos conhecidos nas manchetes da imprensa. Então, se a Leila quer jogar dia 20, eu tenho quase certeza que ela vai conseguir. Vamos aguardar. De qualquer forma, temos um outro probleminha. No dia 20, tem Galo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E aí não chega a ser possível jogar Galo e Botafogo e Palmeiras. A não ser que seja no dado, sei lá, outro tipo de competição, no boliche, não vai dar para os três jogarem juntos, mesmo que seja jogo único. Então, nesse momento, cada um vai começar a falar, quero esse dia, não quero aquele dia, não vou no outro dia.
E vamos aguardar o que a CBF vai fazer, Renato. O Flamengo, Miri, a coisa do Tite, né, que é um assunto que vai ficar, porque agora está além do Flamengo. O Flamengo está numa final, pode ser melhor do que foi no ano passado e pode ficar para essa diretoria ainda aquilo que aprendeu com os erros do passado. Ano passado não demitiu o Sampaoli e perdeu a final da Copa do Brasil fora de casa, Renato, perdeu no Morumbi. E não ganhou título nenhum. Aí, esse ano não, demitimos, tá vendo? Aí demitimos e vamos ganhar um título da Copa do Brasil. De qualquer forma, a gente pode colocar a lupa no trabalho do Tite. Mas há um mês da eleição no Flamengo, a gente pode colocar uma lupa também na direção do Flamengo, que passou o ano inteiro vendo o que estava acontecendo e não tomou nenhuma atitude. O Titinho dando a instrução, o Gabigol com a camisa do Corinthians, depois com a do Palmeiras, depois com nenhuma, depois... A gente também pode, nesse momento que o Tite não está mais lá, alguém precisa ser o pai da criança também. Você tem razão. Assim, a gente às vezes começa as histórias pelo lugar errado. Por exemplo, a história desse Botafogo de hoje começa no dia 1º de novembro de 2023, quando ele fez 3-0 no Palmeiras e a virada foi 4-3. A história começa lá, mesmo que o Textor e outras pessoas digam que é uma pergunta estúpida falar do passado. Não é. Essa história começa lá. A história do Flamengo e dessa diretoria começa em dezembro de 2022, quando eles contrataram o Vitor Pereira. 2023 foi uma sequência de decisões erradas. Uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. 2023 tem até agora um estadual para tentar salvar o ano. Aí vem o Felipe Luiz e pode levantar um caneco de maior importância, né? De dimensão nacional. Aí sim. Mas se o Flamengo perde, terão sido 2 anos de decisões erradas dessa diretoria, dessa mesma diretoria, né? Que teve, assim, 2 anos de glória, mais ou menos a trajetória do Gabriel Barbosa, né? 2 anos de glória e 2 anos de derrocada. Mas agora o Felipe Luiz pode salvar a pele deles. Então é importante a gente saber quando a história começa. A gente às vezes não sabe quando ela termina, mas o começo ele é muito importante. E a gente tem 2 começos aí para contar essas 2 histórias. Ô, Mili, sabe quando é que começa? Só uma coisinha, Marília, perdão. Sabe quando é que começa a derrocada? Começa a derrotada no Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Ali a coisa começou, se sentiram realmente os reis da cocada preta e a partir dali degringolou geral. Passando pelas férias que o Gabriel anunciou na zona mista, depois de ter feito o gol da segunda Libertadores. Estou entrando de férias, já até escalei o Mateusão. 45 dias de férias, mais 15 de descanso. Enfim, tudo começou ali no Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar. Tem razão. O Arnaldo, nessa história aí, às vésperas da eleição, ainda pode colocar na conta do Landim e do Marcos Braz, afinal de contas eles têm trocado elogios e declarações de amor, que nos últimos 2 anos o Flamengo pode ter visto, né? O Fluminense campeão da Libertadores e agora o Botafogo campeão da Libertadores. 2 rivais. E no começo do ano ninguém falou que o Botafogo ia ser campeão da Libertadores, porque já era um rival, não estava no mesmo patamar. Nem o Fluminense estava no mesmo patamar e foi campeão da Libertadores. Diferente de falar o Palmeiras ganhou. Bom, o Palmeiras estava no mesmo patamar. A gente está falando de 2 rivais locais, de rivalidade local, que não estavam no radar para serem campeões da Libertadores e ali no quintal do Flamengo vai assistir de camarote. Saudações rubro-negra, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Fla React. Pessoal, vamos trazer aqui informações importantes do Flamengo, mas antes, se você já curtiu aí, se você gostou desse corte, né, da ESPN e também da Wall Sport, já deixa o seu like no vídeo, inscreva-se no canal que é muito importante, beleza? Tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, então já dá aquela moralzinha lá, tropa. Já se inscreva, já deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e bora mostrar a força do Flamengo. Quem é torcedor do Flamengo já se inscreva no canal e comenta. Vamos, Mengão, bora Mengão, Fla React. Comenta aí e deixa o seu like, beleza? Passando agora aqui as informações, agora é importante, né? O Flamengo tem dois desfalques de última hora para o jogo contra a equipe do Juventude pelo Brasileirão, né? Rodada que vai acontecer no sábado. O Flamengo informou na tarde desta sexta-feira, dia 25, mais 2 desfalques de olho no confronto contra a equipe do Juventude.
pelo Campeonato Brasileiro. Alexandro, lateral esquerdo, recém-chegado, e também um atacante Carlinhos. Agora eu não entendo, né, cara? O Carlinhos não vem jogando e o cara é um desfalque quando o Flamengo precisa, né? É muito complicado. Também vamos passar aqui as informações, né? De acordo com o Flamengo, Alexandro não se recuperou a tempo de um desconforto na posterior da coxa direita, apresentado no jogo contra a equipe do Corinthians pela Copa do Brasil. Além disso, Carlinhos sofreu uma lesão no adutor direito e também não tem condições de ser relacionado para o jogo contra a equipe do Juventude. Por esse motivo, o Flamengo chega a 7 desfalques para o jogo contra a equipe do Juventude. Incrível, né? Começando pelo Pedro, Carlinhos, Luiz Araújo, Vina, De La Cruz, Alexandro, Cebolinha e é isso aí, Cebolinha, os 7, né? Então, sendo assim, o Felipe Luiz promete aí muitas mudanças, né, no time titular nesse sábado, dia 26. E o Flamengo que deve entrar em campo com a possível escalação, né? Mais ou menos o que a gente já conhece, né? Com a ausência de Alexandre, né? Ayrton Lucas deve ser o titular, Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Na lateral direita, Wesley, o Léo Ortiz de volante. Provavelmente o Flamengo deve dar oportunidade aí ao Alan, né? O meio campo composto ali com a Arrascaeta e o Gerson. E no ataque, né? Vai ter aí o Gabigol, o Gonzalo Plata e também tem o Alcaraz, né? Que pode encaixar nesse time, beleza? Então, rapaziada, esse aqui é o time que o Flamengo deve entrar em campo, né? O Flamengo contra a equipe do Juventude. O jogo vai acontecer no Maracanã às 16h30. Então, já fica ligado na transmissão da Rede Globo. E se você quer assistir esse jogo aí, né? Então, vai ser nos canais abertos aí, tá bom, rapaziada? Então, essa aqui foi a nossa informação. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.